Axé, meu povo, Ogunhê, meu pai. Eu vim fazer esse vídeo hoje pra vocês, porque eu preciso fazer esse vídeo, porque eu preciso fechar um ciclo de acontecimentos que tiveram na minha vida e eu quero dividir com vocês, porque muitas pessoas me perguntam no direct o que aconteceu, se eu não ia gravar mais vídeo. E muitas pessoas não acompanham meus stories, né? Então eu me sinto aqui preparada hoje para contar o que foi que aconteceu. E um dos motivos também desse vídeo é explicar para vocês um pouquinho do perdão. Como o perdão aconteceu na minha vida, né? Como que eu percebi que o perdão é importante. Eu peço desculpas já, porque eu acredito que vai ter momentos que eu vou me emocionar, mas eu preciso passar por esse ciclo para ter o fechamento do ciclo. Então vamos lá. Eu tenho um irmão, né, que nós temos 11 anos de diferença. E assim, quando eu era pequena, né, a diferença era muito grande. Só que quando nós crescemos e eu fiz 18 anos, ele me ensinou a dirigir, então a gente tinha uma ligação muito grande um com o outro. Então nós íamos pra balada juntos, a gente se divertia junto, ele fazia parte do ciclo dos meus amigos e eu fazia parte do ciclo de amizade dele também. Então, a nossa convivência era uma convivência muito boa, muito gostosa, né? Porque ele me respeitava e eu respeitava ele e a gente se divertia demais. Então nem parecíamos irmãos, parecíamos mesmo amigos, né? Só que ele casou, né? Ele teve os filhos dele, eu casei também e aconteceram muitas situações. E que situação que existe que irmãos não briguem, né? Aconteceram várias vezes da gente ficar brigado, só que teve uma vez que a gente brigou muito sério, né? Que não vem ao caso, mas foi uma briga que acabou que distanciou muito a gente. Ele mudou de cidade, ele foi morar na praia e eu continuei seguindo a minha vida aqui. Só que eu não tinha raiva dele, eu não sentia raiva dele. A minha vida, ela seguia sem ele estar perto. Eu não lembrava que eu tinha irmão, né? Às vezes acontecia daquelas mensagens do Facebook, dia do irmão, isso, aquilo. Eu sentia falta quando eu via esses tipos de mensagem, né? Porque a gente era tão junto e de repente um não fazia questão do outro, né? E era esse o sentimento. A vida dele seguia sem a minha presença e a minha vida também seguia. E aí eu, com esses estudos da mediunidade, de Umbanda, eu frequentando um terreiro, eu comecei a entender que eu não tinha que perdoar ele, né? Porque eu não tinha aquela mágoa. Muita gente tem uma mágoa e ela vive com aquela mágoa remoendo e falando mal, e falando disso e falando daquilo, e acaba que gerando uma energia ruim. Só que eu não tinha isso. Então eu entendi com o tempo que eu realmente tinha perdoado ele de coração, porque eu não, na verdade, os motivos eram tão bestas que eu acredito que eu nem lembrava de verdade por que a gente ficou sem se falar tantos anos. E assim se passaram-se vários anos sem conviver junto, sem ficar perto, sem saber da vida um do outro. Até que um dia chegou um grande momento que eu recebi uma mensagem da minha cunhada dizendo que ele estava com uma doença muito grave, que era um câncer de estômago. E que ela estava dando aquela notícia porque eu era parte da família dele e ela tinha que fazer esse papel. E aí eu olhei para o celular e eu falei, e agora, né? O que fazer?
sem pestanejar, momento assim, ai, não vou ligar, não, essa luta não é minha, nada, não ocorreu esse tipo de pensamento. Então, sem pestanejar, eu peguei o celular, olhei e pensei, o que fazer agora, né? Eu vou simplesmente mandar uma mensagem que eu estou aqui para o que eles precisarem. Porque foi isso que eu senti naquele momento. Não era, eu percebi que naquele momento não era a hora de rever situações que foram passadas, sabe? Então eu falei, não, é momento de se unir e fazer com que esse momento seja menos doloroso possível. E aí ele veio na casa da minha mãe, depois de anos sem se ver, e simplesmente eu olhei para ele e a gente se abraçou. E naquele momento do abraço, passou um filme na minha cabeça. E naquele momento eu percebi de verdade que o amor estava ali. Que nunca foram desfeitos os laços, né? Que briguinhas bestas, isso acontece e é completamente normal. E que naquele momento, todo aquele amor incondicional voltou de uma forma tão enorme assim, que o meu coração se encheu e eu tive a sensação que eu tive a obrigação de fazer com que tudo que ele fosse passar fosse passado com um pouquinho menos de dificuldade, né? E isso que a gente sente quando a gente está próximo de alguém que a gente ama. Pode ser um momento doloroso, mas a gente tem que estar perto para tentar suavizar um pouquinho mais. E aí a luta começou. Muitas pessoas diziam para mim, nossa, você tem uma fé muito grande, porque ele tinha de verdade uma doença gravíssima, onde não existia possibilidade de cura, né? Então ele passou por cirurgia, ele passou por quimioterapia, ele passou por vários momentos que foram momentos difíceis e a gente sempre teve a esperança de que ia haver uma chance, uma nova chance. Então a gente acabava aqui acreditando que isso ia acontecer. Quando eu pedia, eu não pedia a cura. Eu pedia para a espiritualidade fazer com que ele tivesse qualidade de vida nesse momento tão sofrido que é da quimioterapia. Então eu não pedia, quem sou eu para pedir a cura, né? Então foram momentos assim que foram muito difíceis, mas eu pensava assim, que em todo momento que eu estava perto dele, eu queria passar alegria. E de fato eu conseguia, porque dias antes dele morrer, ele virou para mim e falou assim, obrigada por você fazer parte da minha vida nesse período, né? Porque você foi a fé que eu nunca tive, você foi a alegria de todos os momentos difíceis que eu passei, você me tirou um sorriso, você fez com que ficasse mais leve a minha caminhada. E esse era o meu objetivo na minha luta junto com ele, né? Então foram dias e dias, todos os dias eu ligando para ele, eu fazendo ele sorrir, ou eu ligava de vídeo, ou eu estava perto dele quando eu podia. E então teve muitos momentos bons, embora a dificuldade toda, né, do sofrimento que ele estava passando era muito complicado, mas mesmo assim eu conseguia fazer com que o sofrimento dele fosse um pouco mais, que o sofrimento dele fosse amenizado, né? Com a minha fé, com a minha esperança, eu falava para ele agarrar naquele fiozinho de esperança, porque o milagre poderia existir. E na espiritualidade, eu pedia a todo momento que abrandasse tudo isso e que fosse leve para ele, porque a gente sabia que a cada quimioterapia, que a cada cirurgia que ele fez, fosse uma resposta positiva, e não era,
né? A gente tomava aquele choque de realidade de que o problema continuava na mesma proporção ou até numa proporção maior. E então foram momentos muito difíceis, mas o que eu queria dizer para vocês que foram momentos que eu passei do lado dele, de uma entrega completamente, de um amor completamente incondicional. As pessoas vinham falar para mim: ai, você tá sofrendo tanto, você tá tão preocupada com tudo, você acha que se fosse com você ele faria o mesmo? Eu nunca tive essa preocupação e nunca pensei. Então a minha resposta era, independente se ele fizesse ou não, eu hoje quero fazer, porque eu quero de verdade fazer. Então eu não quis saber o que aconteceu, eu não quis saber se eu estava fazendo aquilo porque eu quero ajudar, porque eu sou um bandista, porque eu preciso prestar caridade. Não, eu fiz por amor, eu fiz por vontade própria. A minha filha às vezes falava: mãe, para de sofrer, você não pode, essa luta não é sua, mãe. Só que eu não via dessa forma, sabe? Eu queria estar o tempo todo presente, eu queria estar com ele, eu queria fazer ele ficar bem. Então esse foi o pedacinho da minha missão que eu achei que foi muito válido, né? O último dia que eu passei com ele foi um dia muito mágico. Foram momentos de pedidos, foram momentos de perdão, foram momentos de aceitação, foram momentos de orientação. Então tudo que eu pude fazer naquele dia, eu fiz. Eu contei para ele a historinha de Obaluaê, eu falei que Nanã estava presente o tempo todo, eu não tenho meu pai vivo, eu conversei com ele que o papai ia vir recolher ele, né? Porque nós, espiritualistas, nós temos a obrigação de acreditar que depois da passagem é lindo, né? Porque senão não tem sentido nós estarmos nessa religião. Isso são respostas que a gente vai ter só quando a gente for embora, se é que nós vamos ter, né? Hoje eu consigo acreditar e consigo encontrar muitas respostas para tudo que aconteceu, porque eu acho que eu fui preparada para isso. Antigamente eu não acreditava em destino, eu acreditava que quem fazia o nosso destino era nós mesmos, né? Se a gente cruzasse os braços, simplesmente as coisas não aconteciam. Hoje, com a experiência que eu vivi com o meu irmão, eu consigo com clareza acreditar que nós somos de verdade marionetes do destino. Porque nós fazemos planos, nós temos objetivos, mas cabe ao destino saber o que vai acontecer, né? Às vezes a gente trilha um caminho como ele trilhou o dele e simplesmente foi tudo pelos ares, né? Então não somos responsáveis pelas nossas vidas. Essa é a experiência que eu levei. E hoje eu tô bem, eu sei que ele está bem, porque eu sinto isso. Eu fui acolhida completamente desde o momento que antecedeu o dia da morte dele, que foi no momento da despedida. E eu fui acolhida pela espiritualidade. Eu tenho uma mãe de 84 anos. A minha cunhada era um amor assim, um amor possessivo, um amor que eu nunca vi um tipo de amor daquela forma, que ela nunca viveu para ela, ela sempre viveu para ele, e hoje ela vai ter que se restabelecer e aprender a viver para ela.
E tudo isso eu consigo enxergar com muita clareza. Talvez porque eu venho buscando conhecimento faz um tempo já, e a minha entrega é muito grande, o meu respeito à espiritualidade é muito grande, então eu senti o acolhimento. Eu acreditei que fosse muito ruim depois da passagem dele, para minha mãe, para mim, para minha cunhada, mas hoje eu não estou dizendo que está fácil, mas podia estar pior, né? Se não houvesse o acolhimento da espiritualidade. A minha fé é muito grande, a minha busca é muito grande. Então, hoje eu sinto que ele está bem, ele aceitou tudo que ele tinha que aceitar, ele aceitou em vida, tudo que ele tinha que perdoar, ele perdoou em vida, tudo que ele teve que resgatar, ele resgatou nesses 4 meses. Ele fez a passagem dele sabendo que a humildade é muito importante, que o orgulho não leva a nada, que nem tudo o dinheiro compra, e que de verdade o amor ao próximo, sem a troca, sem querer nada em troca, é muito valioso. E isso tudo eu consegui fazer com que ele percebesse, sem fazer ele engolir goela abaixo, né? Ele foi percebendo, porque foram sentimentos que a gente teve muito fortes um com o outro, foram conversas muito gostosas, né? Ele fez parte do meu Instagram todos os dias, ele fez parte dos meus vídeos no YouTube todos os dias, então eu acredito que tudo que ele pôde aprender um pouquinho, ele levou de mim e eu fiz essa ajuda. Hoje o meu coração tá calmo, eu precisava fechar esse ciclo aqui. Eu quero agradecer imensamente a espiritualidade por me acolher dessa forma. Eu sou grata a cada dia. Minha mãe se revolta, fala que Deus não existe, porque deve ser uma dor assim imensurável, né? Perder um filho numa idade de 84 anos, ela não precisava passar por isso, mas ela precisava, né? Quem sou eu para dizer que ela não precisava passar por isso? Tudo a gente leva a um aprendizado. Eu, de todo esse aprendizado que aconteceu durante essa busca, essa luta, eu entendo que eu entendi de verdade o que é o perdão, que a vida da gente é passa tão rápido. A nossa missão aqui deve ser tão linda, né? Que a gente não tem que se apegar em probleminhas, né? Bobeirinhas, em picuinhas, em fofoquinhas. Isso tudo fica tão ridículo quando você passa por uma situação dessa, que você acaba dando valor a cada dia, a cada suspiro que você tem, a cada pessoa que chega próxima à nossa vida, a cada oportunidade que nos é dada. Então eu sou grata por tudo isso que aconteceu comigo. Infelizmente aconteceu a passagem do meu irmão, porque não tinha o que fazer, a hora dele chegou, a missão dele se completou, né? E o mais importante é que teve amor, teve gratidão, teve acolhimento. Então criou-se uma egrégora, né, de sentimentos bons, e ele conseguiu ir em paz e aceitar tudo que estava acontecendo com ele. Desculpa pelas minhas emoções, eu tive que parar o vídeo várias vezes, mas eu precisava fazer isso com vocês, explicar tudo o que aconteceu. Eu agradeço imensamente o meu pai de santo, meu pai Jorge, que é o meu pai de verdade, depois do meu pai de sangue,
né, que já faleceu, ele é o meu pai que cuida de mim com muito carinho. Agradecer também a minha madrinha do terreiro, Daniela, que em todos os momentos e todas as passagens que eu tive nesses momentos, ela estava presente na minha vida, me orientando, me acalmando, porque eu tive momentos de surto também, né? Eu sou ser humano, então isso acontece, mas em todos os momentos ela estava comigo, fazendo firmeza, fazíamos juntas. A gente se falava, eu chorava e ela estava ali comigo. Eu não consigo agradecer com palavras o quanto eu sou grata a essa casa que eu faço parte, que é a Casa de Caridade Ogum Beira-Mar e Iemanjá. Agradeço a toda a espiritualidade que cuida dessa casa e cuida dos filhos com muita dedicação. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpa, porque eu não gosto de ficar triste, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana. Axé, meu povo. E Ogunhê, meu pai. Fiquem aí com um ponto lindo, que é uma homenagem que eu pedi pra Kel, pra eu poder mostrar pra vocês aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, minha espada é o orixá. Tenho meu corpo fechado nas rezas do Jacutá. Quando eu